Fala galera, voltamos aqui com a parte 3 do nosso vídeo. A última mão foi esse par de 6. Foi a última mão do vídeo anterior. Eu estourei aqui, um pouco exagerado e o vilão foldou. Esse par de 4 aqui eu poderia ter aberto, a mesa está mais curta aqui, tem dois jogadores a menos. Mas eu acabei não abrindo porque tem alguns stacks de rei steel. E eu não queria abraçar o short aqui com um par de 4. Eu também não estou com uma stack tão confortável assim, então eu resolvi foldar esse par de 4 aqui. Eu não acho crime quem abre, mas se abrir vai ter que abraçar aqui o botão. E eu acabei foldando. Aí passado algumas mãos, aí teve esse rei 8 suited. Eu abri, tomei a volta aqui, tem que foldar, não tem muito o que fazer. As 9 eu abri, todos foldaram. Esse 9 10 suited aqui teve muita ação, então olha só, tem que foldar, não tem muito o que fazer. Aqui eu mudei de mesa e toda vez que eu mudo de mesa, eu procuro jogar mais tranquilo no começo, analisar quem tá mais agitado, quem tá mais tight, se segurando. Então, essa primeira mão aqui eu resolvi foldar, mas era uma mão que dava para abrir normalmente, mas por estar no começo da mesa, assim, no começo da mesa nova, assim, não conhecer os adversários, eu resolvi foldar essa primeira mão. Eu foldei também aqui um valete dama que era outra mão tranquilo de se abrir, mas por essa política, por analisar melhor. Aí o par de 8 tem que abrir, né? Aí também não dá para foldar um par de 8. Aí foldei aqui umas outras mãos. Aqui eu recebi um ok, que é bom. Com 9-3 off aqui, uma mão muito lixo. Então é sempre bom receber um ok com esse tipo de mão. E aqui, esse dama 10 suited. Como eu tô no small, eu resolvi dar uma tribet no tribet light no jogador ali do botão. O range dele é muito largo para abrir aqui do botão, então eu resolvi tribetar. Se eu tô no big blind, com esse tipo de mão aqui, eu gosto de defender dando call. Então, toda vez que eu e o adversário tem pelo menos umas 20 big blind ou mais, eu eu costumo defender bastante no big blind com esse tipo de mão. E do small eu já prefiro tribetar, porque quando você dá call aqui, você abre espaço para o jogador do big blind squeezar, e você vai ter que acabar foldando. E também ele pode dar call algumas vezes e aí jogar contra o jogador do botão e contra o jogador do big, você vai estar fora de posição contra os dois, e aí já fica um pouco mais difícil com esse tipo de mão. Então eu prefiro tribetar do small, foi o que eu fiz. O size eu faço assim, um size ali perto de 3x, o raise do vilão. Quando as blind tá mais alta, que era o caso aqui de 1400, aí eu já diminuo um pouquinho o 3x. E passou, bom, era meu plano. Aí o Ice Rei, o mesmo jogador abriu, aí eu vou, com certeza eu vou tribetar ele novamente. Agora, como eu estou em posição, eu já fiz um size um pouco menor. Aí o vilão estourou. Quando o vilão estoura aqui, eu já descarto um pouco, o Ais Ais e o Rei Rei, porque esse tipo de mão, eu acredito que ele pode fazer um size menor para induzir eu a cometer algum erro. Então, quando o jogador estoura assim, normalmente você pode descartar o Ais Ais e o Rei Rei. Um outro motivo para descartar o Ais Ais e o Rei Rei é que eu tenho um Ais e o Rei na mão e acaba tirando um pouco a combinação de Ais Ais e Rei Rei na mão dele. Então, esse tipo de mão que ele está estourando, como eu tribetei ele na mão anterior, ele pode estar um pouco queimado comigo, então ele pode estar estourando Ais e Dama, Ais e Vala, Ais e 10 e alguns pares que ele está com medo de jogar, então ele prefere estourar e deixar o baralho resolver. Então, um par de dama menos, até um par de dama até um par de entre par de 9 e par de dama. Algumas vezes ele vai estourar um par de 8 para baixo, mas em geral é esse tipo de mão. Então aqui é um call bem tranquilo. Era um flip, um vala-vala, uma mão justa dele ao in. E acertei já aqui o flop e já dobrei aqui as fichas. Aí continuando, um Ás e Dama.
só um raise aqui, levei os blinds. Aí fiquei algumas mãos sem jogar. Tem esse rei 10 aqui, só que teve muita ação, tem que foldar, não tem muito o que fazer. Esse rei valete off aqui eu resolvi abrir, só levei os blinds. Par de 8. Aqui eu resolvi dar call em posição, o jogador está abrindo ali do começo da mesa. Ele tem uma stack ali um pouco menos. Tem 30 bebês ali, em torno de 30 bebês. Aí eu resolvi dar call, jogar em posição. Só que quando bate esse flop aqui, o jogador vai se betar. Esse flop aqui está muito no range dele, então ele vai abrir ali As e 10 para cima, As 10, As vala, As dama, As e rei, e alguns pares altos. Então esse flop aqui está muito no range dele, que está abrindo aqui do começo da mesa. Então eu deveria ter foldado aqui essa mão, esse par de 8, mas eu acabei dando call aqui. Aí bateu um 7 no turn. E o jogador ali que abriu do começo da mesa, ele deu um check. Quando ele dá esse check, ou ele está desligando a mão, ou ele está querendo controlar o pot. Então ele vai estar indo para check call. Eu deveria ter apostado aqui, porque se ele tem par de 10, par de 9, às vezes um par de dama, são mãos que tá ganhando do meu par de 8, mas que se eu aposto aqui eu consigo fazer ele foldar. Principalmente o par de 10 e o par de 9. E não foi o que eu fiz. Eu acabei dando check aqui para controlar o pot também. Ele deu mais um check. Aí no river eu já não vejo muito por que apostar, porque provavelmente quando eu aposto aqui eu só vou estar tomando call de mãos que eu estou perdendo mesmo. Então não tem muito motivo de eu apostar aqui. Se ele tem um draw que falhou, eu já estou ganhando, então eu vou levar o pot. E dificilmente aqui eu já faço foldar o 10, o 9, o par de 10 e o par de 9 que eu falei. O par de dama então nem se fala. Então não tem muito sentido apostar. Se tivesse que apostar era no turn. E foi o que eu fiz, eu acabei dando check aqui. E ele tinha Ice Rei, ele estava controlando mesmo o pot. Ele poderia ter jogado um pouco mais para frente aqui, pelo menos apostar o river. Mas ele também quis controlar e acabou levando. Mas eu acho que eu errei feio aqui em não desligar no flop. Mas tranquilo, vamos seguir. Aí abri aqui um valete dama. Levei as blinds. Se Ice 8, o jogador abriu ali do cutoff. Resolvi tribetar ele. A minha ideia é tribetar light já para levar a mão aqui mesmo. Aí o jogador deu call. Aí quando bate esse flop, no micro, funciona muito bem você dar um check para esconder um pouco o ice, porque se ele tem alguma mão tipo 10-10, 9-9, alguma mão desse tipo que ele quer controlar, se você apostar, provavelmente ele vai se assustar com o ice e vai foldar. Então um check aqui é bom. Agora, se você está jogando num limite um pouco mais alto, esse torneio aqui era 4,40. Mas se você está jogando num limite um pouco mais alto de $22, todo mundo já espera que você se bete nesse ice. Então, o cara que tem ali 10-10, vala-vala, o primeiro call ele vai acabar dando. Então, aí já muda de figura. Aí já é bom você se betar, porque ele já sabe que você vai se betar mesmo, você tendo ou não tendo. Então, aí já é bom. Mas no micro, não. No micro é legal eu dar um check. Aí vocês me perguntam, pô, mas se ele tem um Ice Rei, um Ice Dama, que ele deu call ali, principalmente um Ice Dama, um Ice Vala, se você CBtar ele não vai dar call? Vai dar call. Só que essas mãos, ele vai apostar de qualquer jeito. Então se ele tem um Ice Vala, um Ice Dama, eu vou extrair de qualquer maneira até o river. Então eu dei check, ele deu check também. Aí no turn deu uma conectada um pouco no bordo. Aí tem que apostar, não dá para dar 2 checks também. Aí ele voltou. Aí aqui é o seguinte, se ele tem algum draw para flush, para sequência, aqui é a última oportunidade que eu tenho de extrair desse draw. Então aqui eu resolvi apostar, dar um raise em cima do raise dele, para que se ele tiver algum draw ele ainda atole no draw. E se eu só dou call, aí eu vou ter que dar check river também e torcer para ele apostar por blefe no river. Então eu prefiro voltar aqui nele e tentar extrair de algum draw que ele tenha. O Ice ele vai dar call
Se ele tem um Wise, ele provavelmente vai dar call. Mas ele acabou foldando aqui. E não devia ter grande coisa. Aí um rei 5 aqui eu só abri aqui pra roubar blind, mas aí passou tranquilo. Aí passado algumas mãos. Aí tem esse dama 4 off. O jogador abriu. Aqui é aquele mesmo jogador que eu tribetei o Wise 8. Aqui eu não quis tribetar ele de novo porque eu não acredito que passe tanto. Ele vai voltar muitas mãos em cima de mim. AX, par baixo. Que tá ganhando da minha mão. Então eu não vejo muita vantagem de tribetar light aqui. Ainda as mãos fortes, tudo bem, ele já voltaria de qualquer jeito. Mas essas mãos fracas que eu tô perdendo. E eu vou ter que foldar, que eu não quero que volte em cima. Então eu acabei dando call. E meu plano era ver um flop bom pra induzir ele a errar. Então eu vou dar um check aqui. Como eu sei que praticamente todo mundo se beta nesse tipo de flop aqui por blefe. Então eu sei que ele se betou, eu vou dar esse primeiro call. E o meu plano é, ele dá check turn. Aí virou o turn. Eu checo, ele checa. E aí eu apostar em qualquer river. Foi o que eu fiz. Eu apostei. E ele deu call, só que dessa vez ele tinha jogo mesmo, ele tinha um Wise. Então acabou não dando muito certo o meu plano, mas era isso que eu queria fazer e muitas vezes vai passar esse tipo de jogada. Mas tem que saber o bordo que você vai fazer, contra que jogador você vai fazer esse tipo de jogada. Não é toda hora que tem que fazer, mas tudo bem, segue o jogo. Um Wise 7 aqui, eu abri, só levei as blinds. Recebi um 8-7, jogador abre no começo da mesa. Aí eu vou dar o call em posição aqui. É uma mão que flopa bem, um 8-7. Eu tenho bastante ficha aqui, eu tenho mais de 50 bebês aqui. Então dá pra jogar tranquilo um pós-flop. Ainda posso trazer o Big Blind ali que tem também bastante ficha. Então esse call aqui é muito bom. Aí bateu esse flop valete 9-8. O jogador apostou. E aí eu vou dar, com certeza eu vou dar esse primeiro call sempre. Eu tenho a broca do 10 para fazer a minha sequência. Eu já tenho um par aí, um par de 8. Então eu vou dar esse primeiro call. O turn foi muito bom para mim. O jogador dá check. Aqui eu poderia dar check behind para controlar, mas a minha ideia não é controlar esse pot, porque eu tenho um draw muito grande. Eu já tenho um par. Então eu vou apostar aqui. Se eu levar a mão aqui, beleza. Mas se eu não levar, eu ainda tenho boas chances de melhorar minha mão do turn pro river. Então eu aposto aqui para construir um pot. Eu dou um bet aqui de mais de meio pot aqui já para construir um pot. Ele deu call. Quando ele dá esse call, ele beta flop e dá esse call no turn, eu já coloco ele em algum valor médio, que seria o valete. Talvez tenha dois pares. As trincas eu já descarto um pouco, porque eu acho que trinca volta. Ele pode ter um draw também, ele pode ter esse 10. Então eu coloco esse tipo de mão. Aí bate o 5, eu faço a sequência. Aí ele dá check. Aí aqui tem que apostar por valor, né? E eu apostei aqui um valor forte para tomar call do valete, tomar call de dois pares. E foi o que aconteceu, ele acabou dando call aqui com o valete. Ele tinha um valete e rei. Eu ganhei um pote muito grande aqui. Jogando em posição, com uma mão que flopa bem. Então, meu plano deu certinho nessa mão. E ganhei um pote bom aqui. Aí eu abri um Wise 10. Se ele volta aqui, com certeza eu vou dar call com esse Wise 10. Ele acabou foldando. Aí eu abri aqui um Dama 7 off. O jogador foldou. Aí teve mais algumas mãos aqui. Eu acabei foldando esse 8 e Dama aqui porque eu não queria. 8 e Dama suited, eu não queria dar call no Big, então eu acabei nem abrindo. Mas poderia abrir, eu tô com muita ficha, mesmo dando call e perdendo. Aqui a mão ainda ia continuar gigante aqui na mão. Então poderia ter aberto aqui. Mas acabei decidindo foldar. E aqui é a mesa. Aqui a gente entrou na mesa semifinal.
Aqui vai ter muita mão interessante, então eu espero que vocês gostem dessa parte 3 aqui do vídeo. Em breve eu vou gravar a parte 4. Para quem quiser me acompanhar, minha fanpage Eduardo José Alves e no Skype EduSombraBR, Twitter Eduardo J. Alves. É isso, pessoal. Um forte abraço e aguardem a parte 4 aí já na CMFT. Vai ter bastante mão interessante. Situação de pressão, principalmente perto da bolha. Vocês vão ver, vai estar bem legal. Um forte abraço e tchau!